Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Oh, glória. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de Cristo. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando o terror. Quanto mais a fogueira queimava, mais soube o horror dos nossos irmãos. Deus maravilhoso. Sobre sangue, soavam nas ruas, chegavam no céu, com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder nesse fogo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder nesse fogo, começando em meu coração. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome santo. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais subiu o horror dos nossos irmãos. Sobre sangue, tombavam nas ruas, chegavam no céu, com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu
Glória a Deus. Queridos, já ouvimos nessa noite saudação, ouvimos louvor, mas agora chega o momento da palavra. Nós precisamos ouvir a palavra. Também quero convidar o nosso pastor presidente aqui, também quero convidar o presidente Cristo para fazer a oração pelo nosso pastor, que vai estar ministrando uma poderosa palavra nessa noite, e eu creio que Deus vai falar conosco, amém? Queridos, estamos sobre para cá, vamos falar antes do Estado do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus. Senhor, aqui está Teu servo nessa noite, ó Pai querido, que vai nos transmitir a Sua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor Jesus, aquilo que queremos falar e não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Mas que nessa noite, Pai, venha usar o Teu servo, Senhor, no nome de Jesus eu te peço. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos no domingo abençoado, aonde o Senhor, aleluia, marcou encontro comigo e o encontro com você. O último culto de missão de 2025. Esse não volta mais. Mas nós temos algo por certo, que o melhor está por vir. Deus, Amém. glória a Deus. E não poderia deixar, aleluia, de compartilhar juntamente com os irmãos. Ontem tivemos uma confraternização maravilhosa, né, irmão? Foi bênção de Deus. Pena que alguns irmãos não pôde estar conosco, né? Aleluia, mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia. E hoje nós estamos aqui, aleluia. Glórias a Deus. Para falar sobre missão. E eu quero dizer para você que cada um de vocês, irmão, temos uma missão a cumprir. Seja dentro da igreja, seja lá fora. Então eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Jonas, depois do Obadias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jonas capítulo 1. Quem colocou no meu coração essa palavra? Antes de Miqueias. Aleluia. Jonas capítulo 1. Queremos justificar a ausência da nossa dirigente do nosso centro de oração, missionária irlandês. Aleluia. Foi viajar com seu esposo, com a família. Lembrando, aleluia, que o círculo de oração, o departamento do círculo de oração entrará em recesso, né? Férias. Aleluia. Só volta que dia, né? Começo de fevereiro. Começo de fevereiro, né? Aleluia. Isso já é um costume da igreja Resplandecer de Deus, para que os irmãos, as irmãs, aleluia, possam aproveitar uma oportunidade de poder viajar, passear um pouco com a sua família, né? Glória a Deus, estar com a sua família, aleluia, não tem aquele compromisso, aleluia, de estar, né? Porque é gratificante, é bom demais, né? Glória a Deus, tirar um tempinho para a sua família, aleluia. Então, todo ano a igreja Resplandecer de Deus, ela traz esse recesso, né? Aleluia. Então, aleluia, é muito bom demais. Quantos acharam? Diz amém? Diz assim, Jonas capítulo 1, verso 1. Quem não achou pode acompanhar aqui no nosso telão. Glórias a Deus. Jonas, a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Aleluia. E diz assim, ó: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas dispõe
mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de ser despedaçado. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitava e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio. Ele disse: que te passa contigo? Agarrando um sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele, esse Deus, se lembra de nós, para que não perecemos. E dizia uns ao outro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveia este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isso que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ira, tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Amém? Todos nós estamos assentos? Irmão, como hoje é um culto de missão, e nós sabemos que todos nós temos um chamado de Deus, e o chamado de Deus não envolve somente, aleluia, aos missionários, ou aqueles que ocupam um cargo como missionário, ou uma missionária, como a nossa igreja tem. Não, cada um saiba fazer o seu papel. Você já se perguntou, aleluia, qual é o propósito de Deus na sua vida? Você já se perguntou, aleluia, ou por que, aleluia, você está, aleluia, na posição de Deus? Porque nós estamos dentro da igreja, não é apenas só para ocupar uma cadeira. Você pode fazer missão. E fazer missão é você falar do amor de Jesus. Porque todos nós temos que apresentar diante de Deus, aleluia, as nossas obras. Não é apenas
para nós ficar, aleluia, sentados na cadeira, ouvindo o pastor falar. Ou seja, outro que é aqui venha subir em cima deste altar, você pode fazer a diferença. Você pode fazer, aleluia, o seu papel como missionário, como evangelista. Aleluia. Porque muitas vezes você já parou para analisar, irmão, que está se pintando do ano e muitas vezes nós não fizemos nada ainda. Aleluia. Quantas almas, quantas pessoas têm sede de ouvir uma palavra e não tem ninguém ou alguém que vai até a essa pessoa para falar do amor de Jesus, porque muitos têm colocado a responsabilidade do pastor. Isso é do pastor, é do pastor. A missão é do pastor. Você se engana com isso, irmão. Aleluia. A responsabilidade não está somente no pastor. De ganhar alma é a responsabilidade de todos nós. De cuidar da igreja, a responsabilidade é do pastor. De zelar, aleluia, da igreja, a responsabilidade é do pastor. Mas de ganhar almas para o reino de Deus, de semear a semente que é a palavra de Deus, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua, a responsabilidade envolve todo o corpo da igreja. Aleluia. Mas nós muitas vezes colocamos tantos obstáculos, colocamos tantos empecilhos para não fazer a obra de Deus, irmão. Aleluia. Que nós acabemos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite uma passagem bem conhecida, que muitos têm pregado sobre Jonas. Aleluia. E quando eu olho para essa palavra, irmão, Jonas, quando foi chamado para uma missão, aleluia, é que havia uma cidade, aleluia, a qual Jonas não queria ir. Porque essa cidade, aleluia, era uma cidade, se enganaram, uma cidade que derramava sangue, uma cidade que não poupava profeta, uma cidade que não poupava, aleluia, ninguém. E a Bíblia vai dizer que Jonas, aleluia, ele ouviu falar dessa cidade. Assim como nos dias de hoje nós sabemos que existem países que não aceitam de maneira nenhuma o Evangelho. Você deve agradecer a Deus todos os dias por você fazer parte do país, aleluia, como o Brasil, livre para pregar o Evangelho. Embora existem muitas pessoas, irmãos, aleluia, que ainda têm vergonha de se dizer que é um cristão. Aleluia. Muitas vezes nós envergonhamos do Evangelho, envergonhamos a Cristo. Aleluia. E quando nós olhamos para esta palavra, o Senhor Deus queria, aleluia, que aquela cidade, aleluia, aquele lugar, aleluia, viesse ser salvo. Aleluia. O Senhor, aleluia, estaria tendo misericórdia daquele lugar. Mas embora Jonas foi escolhido pelo Senhor, e a Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor,
O Senhor escolheu Jonas. Aleluia. O Senhor escolheu Jonas, aleluia, para levar a palavra naquele lugar. Mas porém, quando veio a palavra, quando o Senhor chamou Jonas, ele disse: Jonas, aleluia, dispõe-te e vai à cidade de Nínive e proclama contra ela. Aleluia. Fala sobre o arrependimento. Fala da minha ira. Mas Jonas temeu aquele lugar. Porque aquela cidade, aleluia, era uma cidade que matava as pessoas, aleluia, degolava as pessoas e ainda torturava, aleluia, como sinal de demonstração que ali, aleluia, qualquer um que entrasse ali para pregar, aleluia, era morto, aleluia. E Jonas temeu, assim como qualquer um, irmão. Quantas pessoas, irmãos, gente da sua cidade, da sua terra, da sua família, da sua casa, que vai falar do amor de Jesus, irmão. Um dos países mais terríveis, que não aceita o Evangelho de maneira nenhuma, o país da Indonésia. Aleluia. A Coreia também é um dos países que não aceita de jeito nenhum o Evangelho. E você está num país, irmãos, que o Evangelho é proclamado livremente. Você pode parar qualquer uma pessoa para dizer: olha, Jesus te ama. Sem criticar, aleluia, a religião de ninguém. Agora nós vimos ali uma classe de crente hipócrita que chega a criticar as religiões das pessoas sem primeiramente entrar e ganhar as pessoas. Já vai dando barricada. E não foi assim que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou a ter amor. Glória a Deus. Aleluia. Paulo vai dizer, aleluia, que ele disse: me fiz de louco para ganhar os loucos. Ou em outra expressão ele vai dizer: me fiz de ímpio. As pessoas não querem isso. Verdade. As pessoas querem chegar e dizer: olha, se tu não deixar dessa crença, tu vai para o inferno. Que hipocrisia! Deus seja louvado. Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus, aleluia, quando Jonas, ele descobre o chamado e a responsabilidade, Jonas, aleluia, vai se orgulhar dizendo: esse povo não vai se arrepender e Deus vai se irar e Deus vai matar tudo. Porque isso estava na vida dele. Primeiro ele teve que pagar o preço. Assim somos nós, o ser humano. Primeiro nós pagamos o preço, mas depois nós damos ouvido a voz de Deus e dizer: é eu mesmo que tenho que fazer. Aleluia. Porque aquilo que é para você fazer, não é outro que vai fazer. Porque cada um de nós temos um chamado, você tem um chamado. E nós podemos fazer sim a diferença. Quantas pessoas que chegam a fazer propósito? Durante o ano eu quero ganhar não sei quantas almas. Você ganhando uma alma vale mais para o mundo inteiro. Nós queremos o status. Quando as pessoas chegam a dizer: eu fiz um propósito de Deus e durante um ano eu quero ganhar 12 almas. Faça isso. Você semeando a palavra de Deus, o reino de Deus, falando do amor de Jesus, demonstrando que você tem amor para transmitir. Você sabia que você ganha alma através de um abraço, de um amor, de um carinho?
aquele irmão, eu gosto tanto daquela irmã. Quando ela chega, ela se aproxima para mim, eu me sinto uma paz, assim, uma paz, assim. Ela não é aquela pessoa que critica a minha religião. Aí acaba aquela pessoa dentro realmente, ela tem aquela paz e ela sempre você tem paz. Aí é hora de você entrar. Sabe o que é essa paz? É Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A vocação, o chamado. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus estava dando uma oportunidade à cidade de Nínive. E Deus sabia que aquele povo, aleluia, não tinha nenhum conhecimento, não sabia nem decidir a mão direita nem a esquerda. E que aquele povo precisaria, aleluia, de alguém proclamar e falar, aleluia, sobre o amor de Deus. E Deus escolhe justamente Jonas. E Jonas acaba recusando aquilo, porque Jonas sabe que era uma cidade ruim de se lidar, que matava as pessoas. Aleluia. E Jonas tinha, como que eu posso dizer, algo em comum com aquela cidade, porque até o seu próprio pai foi morto. Mataram o pai dele. E ele não queria que aquela cidade, aleluia, viesse a ter uma oportunidade de salvação. Assim é o mundo que nós dizemos quantas pessoas, irmão. Aleluia. Tem pessoas, tem crentes, tem certas classes de crentes. Se ele tiver, aleluia, uma pessoa que trabalha, e essa pessoa, ela, muitas vezes, tem uma religião diferente, ele acaba se afastando daquela pessoa. Mas não é isso que Cristo nos ensinou? Ah, porque eu sou cristão, ou ele é pai de santo, ele tem essa religião, nunca mais eu vou batizar por Deus. Está errado. Nós estamos errados. Porque ele tem que saber, aleluia, que ele serve a um Deus, aleluia, a qual ele não tem nenhum pleno conhecimento, a qual eu tenho, mas jamais Cristo vai me dizer para mim não amar ele. Aleluia. Aí entra aquela questão que Paulo vai dizer, me fiz ímpio para ganhar o mundo. Eu posso falar porque tem testemunho. Prova bíblica. E tinha alguém no meu setor que pode trabalhar no colégio, era o pai de santo. Era o que eu diria. Mas eu tinha assim uma amizade com ele mesmo. A religião dele, respeitava a mim. Mas com o passar do tempo, quando eu começava a falar do amor de Jesus, ele se morava na parede, ficava de cabeça baixa, ficava, uma certa vez ele veio com uma conhecida. Eu estava prestando atenção naquilo que você estava falando, e você falou que para entrar no céu é preciso aceitar Jesus. Aí está a importância de você conhecer a Bíblia. Aí você vai mostrar na Bíblia, mas sem criticar. Ou dizer, se você não deixar, você vai pedir para mim. Isso é uma lavada. Não é assim que funciona. Você vai mostrar a Bíblia. Eu peguei assim, falando do tal. Eu vou falar que eu não acredito, tá bom? Cabe você aceitar ou não. Você
Mas está em Romanos diz, se então com a sua boca e o teu coração confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, só Jesus pode salvar. Nós podemos ter qualquer religião. Eu posso estar na igreja, ainda vou ter isso, eu posso estar na igreja. Mas se eu não aceitar Jesus Cristo, eu não entrarei também na igreja. O Senhor foi trabalhando, e hoje é um cristão. Glória a Deus. Hoje você está aqui. Então nós vivemos numa era que tem certas classes de cristãos, irmão, e ele critica a religião do outro. Olha, se você não aceita Jesus, você não tem inferno. Eu não posso fazer amizade. Não, está errado. Jona, aleluia, não queria ir porque ele sabia que Nínive era uma cidade ruim. Os seus moradores naquele lugar eram ruins. Tinha curiosidade, aleluia, no coração, aleluia, ira no coração. Então ele decidiu a não aceitar a vocação. Não, para aquele lugar não pode. De maneira nenhuma. Porque o Senhor diz no versículo 2: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Sua malícia, o seu pecado, a sua ignorância, a sua maldade subiu até mim. Mas o Senhor queria poupar eles da sua ira. O Senhor queria dar a oportunidade, mas eles não tinham ninguém que pregasse a eles. Alguém que tivesse coragem para desafiar a sua maldade. Aleluia. Mas aí então aí o Senhor chama Jonas. Aleluia. Aí no versículo 3, quando o Senhor, aleluia, convoca Jonas, aleluia, e o Senhor diz para Jonas, aleluia, mostrando a eles, aleluia, que Nínive, aleluia, precisaria se arrepender das suas maldades. Mas Jonas sabia que era uma cidade ruim, uma cidade que derramava sangue. Aleluia. Jonas dispõe para fugir. Olha só. Aleluia. Imediatamente Jonas, ele já decide em recusar o chamado de Deus. Assim somos nós no mundo da visão de Deus. As pessoas fogem do chamado de Deus. Por quê? Porque ele não quer ter essa responsabilidade. Aleluia. Mas cada um de nós temos um chamado de Deus. Por isso que a igreja, por que a igreja trabalha com um departamento? E cada um cuida do seu departamento. Mas se o pastor, aleluia, não fazer, o departamento não faz. Cada um cuida do seu departamento. O pastor é para apacentar, cuidar da igreja. Mas isso não significa que o pastor também não tem que ter alma. Na oportunidade dele, ele vai falar do amor de Jesus. E se Deus mandar o pastor ir, o pastor vai. Aquela alma era para mim. Durante o tempo que eu fiquei aqui, aleluia, aí tipo assim, pastor Adriano, deixa eu te falar uma coisa, eu vou descer as águas para a cidade. Passei por discipulado, vou descer as águas para a cidade. Estou bem? Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. O Senhor nunca falou da minha religião. O Senhor nunca disse para mim, aleluia, que eu iria para o inferno. Tinha uma pessoa também na igreja, no meu setor, aleluia, que essa pessoa,
ele não gostava de mundo. Mas aí, de repente, ele chegava me abraçava, ele disse, pastor Adriano, e abraçava, eu olhava assim e dizia, tu é o meu amigo. Aí eu dizia, muitas vezes eu ficava assim, eu sou teu amigo? Aí eu olhava assim, né, com aquele jeitão dele assim, o senhor não é meu amigo? Aí eu brincava, mas quem disse aqui que eu sou teu amigo? Nós somos colegas, Senhor. Aí ele dizia, mas pastor Adriano, explica para mim, por que você não é meu amigo? Porque amigo é aquele que convive. Nós trabalhamos durante o dia, das 7h30 até 5h30, depois que termina o expediente, cada um vai para a sua casa. Tu não sabe o que eu estou passando, não sei o que está passando. Porque amigo que é amigo sabe, amigo convive dentro da sua casa. Mas o melhor amigo é Jesus Cristo. Mas embora, eu vou te aceitar como amigo para nós empresas. Aí ele chegava e dizia assim, ah, pastor, muito obrigado. Tudo bem. E quando ele dizia assim, quando ele me via, pastor Adriano, meu amigo, já sei, não é amigo, somos colegas. Com o passar do tempo, ele chegava e disse, pastor Adriano, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Verdade. Mas sem evidente, já me visita o corpo interno. Aí eu disse assim para ele, não me conta essas coisas. Porque no tempo certo, na hora certa de Deus, ele pode mudar o cativeiro. Então a importância é nós fazer a obra de Deus com amor. E não dizer, esse não tem mais jeito. Jona achou que Nínive não tinha mais jeito. Jona quis dizer aleluia quando o Senhor convoca ele para um chamado. Jona quis dizer que Nínive não tinha mais jeito e que Deus poderia destruir. Não destrói Nínive, porque eu não vou lá pegar. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer então que Jonas dispôs para fugir da presença do Senhor. Fugir da presença do Senhor. Agora deixa eu dizer uma coisa, fugir da presença do Senhor. Você não pode. A questão é, por isso muitas vezes eu digo para vocês e afirmo, que muitas vezes nós dizemos assim, eu não vou mais congregar com o pastor Adriano porque lá eu estou passando uma luta, lá eu estou passando uma perseguição, eu vou para outra igreja. Coitado. A luta vai junto. Se tu tem que passar perseguição, tu vai passar perseguição. Não existe. Jona, aleluia, quis fugir da presença do Senhor para Tarse e tendo descido para Jopa, achou um navio para ir para Tarse, pagou por a sua passagem e embarcou em nela. Eu ir para Nínive? Não. Pode destruir. Aleluia. Eu pregar para uma fogueira? Eu pregar para a expressão? Deixa eu falar uma coisa. Esses dias eu estava achando uma coisa muito bonita. Eu achei muito bonito muito criticar esse pastor. Teve um pastor, não sei se alguém viu nas redes sociais, um pastor que fez um trabalho excelente, dá de parabéns. Tem o meu respeito. Muitos vão criticar, houve um monte de comentários criticando ele. Sabe o que ele fez, esse pastor? Ele fez o que ninguém tem coragem de fazer. Ele pegou de noite e foi para a porta das casas, aleluia, não sei como é que chama, boate, né? Acho que é assim que se fala, né? E ali ele disse assim, olha, aí as mulheres vinham e diziam, era tanto, ele disse, não, eu quero pagar para você uma noite. Aí a menina olhou assim, tá bom, mas ele dizia assim, ó, essa noite você vai ser minha. Aí a mulherada falava assim, tá bom, então vamos, entra no meu carro. Chegava lá e ele dizia assim, é ali na igreja, você vai sentar ali, vou te pagar
e você vai ouvir o Evangelho. Aí sabe o que aconteceu? É errado? Não. Ele estava fazendo um papel que ninguém estava fazendo. Entra no meu carro aqui. Essa noite você vai ser minha. Ele pegou, botou dentro do carro. A mulher disse, mas ela dizia, ele comprou o que tem fazer, mas eu levo uma vida toda. Ninguém gosta de mim. As pessoas me veem, aleluia, de um jeito diferente. Por isso eu digo que o ser humano tem que saber compreender, aleluia, o que é amor. Sem olhar o defeito. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não vê como o homem vê. Porque nós vemos o interior, aleluia, mas Deus vê o exterior, o coração, o defeito, a necessidade que Deus tem misericórdia. Aí ela disse, mas eu não posso entrar. Aí o pastor disse, não, essa noite você está sendo, aleluia, privilegiado. Eu vou te pagar por essa noite. Apenas 1h30. Você pode atender esse pedido? Aí disse, pastor, tá bom. Ficava na cabeça de todo aquele mundo que jogou aquela adoração, aquela palavra. Sabe que você acredita que com aquele projeto ele botou no coração e está ganhando elas para Jesus? Glória a Deus. Aí muitos foram lá e criticaram, dizendo assim, mas o pastor está pegando o dinheiro da igreja e fazendo isso. Não, irmão, ele está investindo no reino de Deus. Ela atendeu, em vez de ele cair em adultério, ele fez diferente. Você vai lá na igreja, outros não tem igreja, outros querem, 200 para pega, para você ter 1h30 para mim. Quer dizer, ouvir o falar com a mãe de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Toda a igreja se comoveu, a igreja dele se comoveu. Aí a questão é, os de fora. Muitas vezes nós achamos que nós somos perfeitos demais. Aleluia. Nós queremos ser perfeitos demais. Não é assim, irmão. Verdade, aleluia. Toda a igreja, irmão, a igreja dele aprovou aquele projeto. Um monte de prostitutas se converteram ao evangelho na igreja dele. Ele parava o carro, a mulherada vinha, dizia. Aí ele dizia, uma noite, 1h30 comigo, você aceita? Aceita. Então vamos, entra no carro, nem vai para a igreja. A palavra de Deus foi falando, de uma forma diferente, maravilhosa. Isso que ele ficou em Deus, irmão. Deus, ele trabalha diferente da nossa mentalidade. Nós queremos pregar, aleluia, um Jesus, irmão, cruel. Nós queremos pregar um Deus vingador, que vinga, e não é isso. Nós temos que pregar um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma, diferente, aleluia, do nosso jeito. Jonas, aleluia, fugiu, aleluia, porque não queria que Nínive fosse salva. Mas aí o Senhor pegou ele lá e disse, tá bom, tu está fugindo da minha presença. Aleluia. Aí quando ele paga a sua passagem, e a Bíblia vai dizer, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Ele achou que ia. Não. Por isso que ninguém pode, ninguém se esconde da presença de Deus. Porque é para você fazer o que tem que fazer. Não coloca a responsabilidade no outro. Não coloca a responsabilidade, aleluia, da liderança da igreja. Não coloca a responsabilidade, não é com o pastor, é com o presbítero, é com o evangelista, de maneira nenhuma. Vamos saber ser um ganhador de alma. O que é ser ganhador de alma? Aleluia. É você deixar a própria pessoa dizer, essa pessoa, como tem amor. Aleluia. Para dar. Aí Jonas, aleluia,
No versículo 5 ele diz: então os marinheiros, cheios de medo, quando Jonas, aleluia, entra para o barco e não quis atender a vocação do Senhor, aleluia, o Senhor manda um grande vento, aleluia, no mar, uma grande tempestade, que o navio está a perecer, mas os marinheiros não sabem o motivo, porque aquela ira, aquele vento forte, aleluia, que sobreveio naquele navio. E o problema estava em Jonas. Porque Jonas estava fugindo da presença de Deus. Jonas estava fugindo do seu compromisso. Aleluia. E assim somos nós, fugindo do nosso compromisso. É o pastor, é o presbítero, é aquela direção da igreja. Não, vou. Eu tenho alguém lá, aleluia, que está doente. Aleluia, e de repente alguém chama você para orar. Não, eu vou falar com o pastor, não faça isso. Dispõe-te a essa casa e faz o chamado, a livre vontade de Deus de orar. Porque muitas vezes essa alma é para você ganhar. Se eu dizer para você que esse pastor não estava ganhando, foi para arrastar, dizendo assim, está pegando o dinheiro dos fiéis e dando aos meretrizes, dando aos porcos, olha só ainda, aos porcos. Mas as pessoas estavam se convertendo, deixando as suas práticas, e querendo ser uma grande serva de Deus, ganhador de alma. Aleluia, porque nós temos uma visão totalmente diferente. Eu não posso estar no meio. Aleluia. Eu não posso fazer isso. Jonas, aleluia, ele foge, ele teme, aleluia, mas Deus, aleluia, decide trazer uma grande tempestade, um vento forte naquele barco. Então os marinheiros, cheios de medo, clamava cada um seu Deus, para que os seus deuses viessem, aleluia, livrar ele daquela tempestade. Mas o problema era Jonas, que estava fugindo, aleluia, do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, pelo chamado, aleluia, que ele recusou. E quando nós recusamos um chamado, nós pagamos o preço. Sofremos na carne. Eu não vou. Até que Deus, aleluia, faz eu e você sofrer na carne, para que nós lembramos que realmente é comigo. Não tem jeito. É para mim, pronto, não tem. Aleluia. Isso é uma lição para a nossa vida. Aleluia. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um seu Deus e lançaram ao mar carga que estivesse no navio para livrarem do peso. Jonas, porém, havia descido para o porão. Jonas, olha só, a corda dele, sem nenhum compromisso, sabendo que o navio estava perecendo e o culpado era ele. Quem é que vai fugir da presença de Deus, da ira de Deus, irmão? Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: homem, tu vê que o navio está perecendo, tu desce para o porão e acaba dormindo. Quem és tu? Aleluia. Ele disse: o que passa contigo? O que está passando contigo na tua mente, homem? Tu não está vendo que o navio que nós estamos perecendo? Quem és tu, homem? Tu entraste no nosso navio, nós aclamamos o nosso Deus e nada disso, já livramos todas as cargas pesadas, jogamos no mar, e o navio está perecendo. Quem és tu? E Jonas sabia que o problema era ele. Aleluia. Levanta-te e invoca o seu Deus. Está vendo? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele, o seu Deus, lembra de nós, para que nós não merecemos. Está vendo? E dizia uns a outros: vinde e lancemos sorte para que sabemos por causa de quem sobreveio a este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu justamente em Jonas.
Não tinha necessidade de fazer isso, né? Se Jonas fosse uma pessoa de consciência, não precisa fazer isso. O problema só eu. Aleluia. Mas aí Jonas viu que não havia e não teria cessado o vento enquanto ele não saísse do navio. Aleluia. Aí Jonas pega e diz: o problema é comigo, então joga eu no mar e tudo vai cessar. Aí os marinheiros, com temor, aleluia, não querendo fazer aquilo mais, aleluia, em si decidiu fazer. Pega o Jonas e joga no mar, o Senhor envia um grande peixe. Muitos pregadores, muitos por aí falam que Jonas foi, né, uma baleia. Fala que ele foi uma baleia. Né? Mas se tu for olhar pela lógica, a baleia, quando ela abre a boca assim, ela pega um bocadinho de peixe. Mas ela só engole um pulo. Não tinha como o Jonas entrar por ali. Então, os Jesus falam que quando a baleia ela vai respirar, ela sobe para cima para respirar, aquele vão ali de respirar, ela se abre de uma forma tão grande. Aí Jonas, aí você vê os mistérios de Deus, irmão. Aí o Senhor manda o peixe, aleluia, um grande peixe, pega Jonas, aleluia, e de lá da estranha desse peixe, aleluia, Jonas clama ao Senhor. E assim somos nós, muito nós estamos vendo. Muitas vezes o ser humano ele paga um pouco preço, ele vê que ele está merecendo, que dói, nossa, dói tudo, ai meu Deus do céu, parece que passou um trator em cima de mim. Aí ele começa a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia, o que o Senhor quer de mim? Pois é, eu quero que você vá e fala do meu amor, fala da minha palavra. Aí sai tudo aquela dor, e a pessoa fica forte. Aleluia. Não vamos deixar passar por isso, meu querido. Vamos fazer a obra do Senhor. Aí aquele peixe pega lá da estreia daquele peixe. Aleluia. Jonas clama ao Senhor. E o Senhor ouve a oração de Jonas. E de repente o Jonas é vomitado. Aleluia. Lá em mim. Aleluia. O Senhor coloca onde Ele quer. Jonas começa a pregar. Aleluia. E a sua pregação, aleluia, falou tão forte, mas tão forte. Uma pregação de arrependimento, aleluia, que o rei mandou todos se joarem, até os gados. Mas Jonas, porém, não, né? Agora o Senhor vai matar todo mundo. Aleluia, não é assim que muitas vezes fazem. Aleluia. Nós não precisamos disso. Nós sabemos que Jesus, irmãos, conta comigo e com você, irmão, para fazer a obra do Senhor. Não precisa, aleluia, nós ficar, vamos fazer a obra do Senhor, vamos fazer o chamado de Deus, vamos fazer a aleluia de Jesus. Nós temos toda essa oportunidade de fazer aquilo, aleluia, que o Senhor confiou a mim, o Senhor confiou a mim, aleluia, para falar do nome de Jesus. E com aquela mensagem, com aquela palavra do profeta Jonas, uma palavra de arrependimento, um povo que não sabia decidir nem a mão direita nem a esquerda, mas de repente que aquela palavra entrou no coração deles, aleluia, e eles passam, aleluia, a jejuar. O rei ordena que eles jejuem, tanto os gados também, por uma palavra de arrependimento. E toda aquela cidade ouviu a voz de Deus, todo aquele povo se converteu, e Jonas ninguém ficou distrito. Aleluia. Todos sabem a história. Jonas não gostou. Aleluia.
Agora Deus vai destruir. Mas aí o Senhor poupou a cidade, todos foram salvos. Aleluia. E é isso que Deus quer. Deus quer que você não seja um bom evangelho e deixe a Deus trabalhar. Aleluia. É essa semente que você vai semear no coração. Aleluia. No tempo certo ela vai germinar. Não precisa você criticar, aleluia, a fé da outra pessoa. Não precisa você criticar a religião da outra pessoa. Aleluia. Mas fala do amor de Jesus, que Jesus te ama.